A paz do Senhor. Eu vou estar falando hoje sobre usos e costumes e vou começar tentando definir o que é uso, o que é costume, e eles são mais ou menos a mesma coisa. Usos tem a ver com talvez cultura, a forma que se faz certas coisas. E costume tem mais a ver o que você faz, né? Por exemplo, costume de levantar cedo para trabalhar, mesmo quando não precisa, você sempre levanta cedo. O costume de, no final de semana, fazer um churrasco em casa, ou de ir visitar os parentes no final de semana. Isso é um costume. O costume de mentir, o costume de falar a verdade. E tem muitas igrejas que dizem que não pregam usos e costumes. Mas eu creio que há um engano aí. Por quê? Claro que eu talvez estou exagerando um pouquinho, mas os mesmos pastores que dizem aqui não pregamos usos e costumes, normalmente ensinam seu povo a ter o costume de dar o dízimo, ter o costume de falar a verdade, ter o costume de orar, agradecendo pelos seus alimentos. Então, usos e costumes são pregados, sempre foram pregados, e sempre serão pregados em igrejas sérias e não sérias. Porém, claro, existem costumes e usos que são bons e costumes e usos que são ruins, são prejudiciais ou, vamos dizer assim, que não agradam a Deus. Tem pessoas que têm o costume desagradável de, por exemplo, trair a sua esposa. Tem pessoas que têm o costume muito bom de ir para a igreja, de sempre ler a palavra de Deus. Tem pessoas que dão um bom testemunho, isso é o costume da pessoa, é o uso da pessoa, é a maneira como a pessoa vive. Então, dizer que não se tem uso e costume em certas igrejas é uma forma bastante errônea de se enxergar as coisas, se eu posso até falar assim. Então, tendo esclarecido um pouquinho o que é uso e o que é costume, é óbvio que cada situação que a gente vai estar apresentando aqui está dentro de um contexto que é o contexto da palavra de Deus. E é muito importante ser não somente ouvinte ou conhecedor da palavra de Deus, mas principalmente praticante. E é baseado nessa ideia que eu quero ler Mateus 7, 24 a 27, que diz: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essas são palavras de Jesus Cristo, falando desses dois alicerces, um firme e outro nem sequer existe. A firmeza do crente, a construção da sua vida, porque isso que simboliza a casa, está naquilo que está fundamentado na prática da palavra de Deus. Como é importante praticarmos a palavra de Deus. Quando nós analisamos agora esse contexto de vestes, porque, como eu vou estar falando sobre usos e costumes com o viés de vestes nesse vídeo, nós vamos notar que para Deus é muito importante que a gente venha receber a instrução dele, a correção dele. E ao aceitarmos essa instrução, essa correção, essa direção de Deus, podemos nos tornar participantes da sua santidade. E é por isso que, muitas vezes, quando se fala de usos e costumes, ao mesmo tempo se chama isso de santidade.
Por exemplo, vamos lá para Hebreus, eu estou com uma Bíblia aqui na minha frente, Hebreus 12, vamos ler do versículo 4 em diante, são poucos versículos, na verdade, é do 4 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor, primeiro, corrige o que ama, segundo, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, falando dos nossos pais terrenos, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, falando de Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Muito bem, aqui vemos uma coisa, Deus corrige os seus filhos. E o objetivo da correção de Deus é para que sejamos participantes da sua santidade. Em outras palavras, Ele quer que nós venhamos aprender com Ele. O pai corrige quando seu filho está errado. Correção é colocar aquilo que está errado, e acertar isto a ponto de que fique certo. Mudar a situação de errado para certo. E é isto que Deus faz quando nós estamos errados. Ele nos, se necessário, corrige, açoita, repreende, fala conosco através da sua palavra e nos revela a sua vontade. E qual é o objetivo disso? Para que sejamos participantes da sua santidade. Em outras palavras, estamos errados, Deus nos corrige através da sua palavra e então estamos no caminho certo e, portanto, podemos nos tornar participantes da santidade de Deus. Então, nós temos as nossas concepções, nossa cultura, nossos usos e costumes. Alguns desses usos e costumes são agradáveis a Deus. Tem alguns costumes que as pessoas que não aceitaram a Jesus ainda, às vezes, ou não vivem para Deus, que já são agradáveis a Deus. Eu conheço pessoas que, por exemplo, não mentem mesmo não sendo cristãos, mesmo não tendo o Senhor Jesus como seu Salvador. Eles já fazem alguma coisa correta. Agora, tem pessoas que, por exemplo, mentem, e precisam ser corrigidos nessa área. Então, cada pessoa tem partes ou coisas da sua vida que precisam ser corrigidas e tem algumas coisas, ainda bem, que não precisam ser corrigidas. Mas Deus, Ele toma liberdade quando nos tornamos filhos dele. Portanto, quando chegamos depois daquele processo de fé, de crer, de tudo isso, e Deus começa agora a trabalhar na nossa vida, Ele nos corrige, se necessário nos açoita, se necessário toma qualquer medida para nos corrigir, e o objetivo dele é que venhamos nos tornar participantes da sua santidade. E é importante notar que, quando eu li Mateus capítulo 7, fala da importância de ouvirmos a palavra e praticar. Aqui fala de aceitar a correção, a importância de aceitar. Para que venhamos praticar a palavra, precisamos aceitar a palavra. É muito importante que isso se torne claro nesse estudo sobre usos e costumes. É muito importante que haja uma compreensão disto.
Agora, o próximo passo é que nós, depois da santificação, que é fruto da correção, nós venhamos compreender agora, dentro deste viés, e olhar o que Deus fala em alguns versículos, a respeito deste assunto, que é exatamente vestimentas. Eu queria pegar uma passagem que para muitos é conhecida, se encontra em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, e vou estar discorrendo, agora estar entrando, depois de ter feito essa base, entrando no assunto. Primeira coisa, eu posso ter concepção errada a respeito do que vestir. E Deus, Ele vai chegar e me corrigir. E se eu sou filho de Deus, eu vou aceitar a correção. E qual é o objetivo dessa correção? Para que eu venha me tornar participante da santidade de Deus. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, fala o seguinte: não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Aqui a gente vê Deus no Velho Testamento falando algo bastante interessante. Ele está falando que ele abomina que um homem vista a roupa de mulher, e que ele abomina mulher que vista roupa de homem. Vou estar até lendo de novo: não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Primeira coisa, aqui não se vê nada de uso e costume no sentido como é normalmente usado. Porém se vê algo que se torna um uso e um costume uma vez que se obedece à palavra de Deus. Por quê? Se eu tenho uso e costume de usar roupa masculina, roupa de homem, isso se torna um uso e costume. Se eu me visto não tão masculinamente, e faço disso uma regra, ou faço isso frequentemente, se torna um costume e se torna um uso. Então, agora eu quero esclarecer algumas coisas a respeito aqui. Primeiro, sabemos que Deus não muda. Aquilo que Deus não gosta, Deus não gosta. O que é pecado sempre foi pecado e sempre vai ser pecado. Aquilo que Deus ama, Deus sempre vai amar. Porque Deus não muda, Ele é o mesmo. Não vai mudar. Não vai mudar em função do que eu penso, não vai mudar em função da minha cultura, não vai mudar em função da forma como eu faço as coisas, seja isso com sinceridade ou não. Deus não muda, a opinião de Deus não muda. Ele é perfeito. E uma das características da perfeição é que não precisa ser mudado, né? Já está perfeito. Deus já é perfeito. Ele não fica mudando de opinião a respeito de pecado. Hoje isso é pecado, amanhã não é pecado. Hoje isso agride a natureza de Deus, porque isso que na verdade é, de certa forma, o pecado. E amanhã isso não agride mais a natureza de Deus. Então, primeira coisa, Deus não muda. Então, se este versículo aqui diz que Deus abomina isto no Velho Testamento, no Novo Testamento, ou em nossos dias, Deus continua abominando isto. Segunda coisa, há degraus de não gostar. Se eu, por exemplo, eu falo assim, eu não gosto de pipoca. Isso é uma coisa. Se eu falar eu odeio pipoca, é um não gostar com força, né? Eu não gosto mesmo de pipoca. Agora, quando se fala de abominação, é um degrau mais profundo ainda. Então, como se fossem isso aqui, ó, eu não gosto, eu odeio e eu
abomino. Tem um versículo no Velho Testamento que fala que tem certas coisas que Deus odeia e a sétima ele abomina. Quer dizer, ele mais do que odeia. E se Deus mais do que odeia que um homem vista a roupa de mulher e que uma mulher vista a roupa de homens, eu que sou um cristão, ou eu que sou uma pessoa que quer aprender com Deus, eu devo levar isso aqui muito a sério. Eu não posso simplesmente dizer, isso não é importante. Não, isso é sério. Um homem deve vestir uma roupa tipicamente masculina. E uma mulher, portanto, também deve vestir uma roupa tipicamente feminina. Né? A gente pode entrar em muitos detalhes, mas isso, mas aquilo, mas em primeiro lugar, então, que fique estabelecido isso. Número 1, Deus não muda. Segundo, Deus não gosta, aliás, ele odeia, não, ele abomina um homem usar vestes de mulher ou uma mulher usar vestes de homem. Se há temor no meu coração, temor de Deus, eu vou procurar agradar a Deus. E aí eu preciso andar num caminho seguro. Para isso eu preciso de um alicerce, algo que vá além digamos assim, de só sair construindo alguma coisa. Eu tenho que chegar numa coisa que eu sei que vai ser firme, algo que eu sei que vai agradar a Deus, algo que eu sei que eu vou estar praticando a palavra de Deus para que eu possa ser participante da santidade de Deus. Então, dentro disso aqui, podemos dizer sim, há uma forma de viver em santidade quando se fala em roupas, tá? Em vestimentas. A Bíblia ela trata vários assuntos a este respeito, mas eu vou estar expandindo um pouquinho esse meu raciocínio para ver se você consegue captar o que eu quero dizer. A segunda coisa que eu preciso dizer aqui, em relação a usos e costumes e vestes e roupa, é o seguinte. Bom, então eu devo vestir uma roupa que não pode jamais, sequer, eu como homem, parecer com uma roupa feminina. Por quê? Eu não quero correr o risco de estar usando uma roupa feminina. Eu não quero correr o risco de estar desagradando a Deus, a ponto dele abominar o que eu estou fazendo. Eu estou vestido de uma forma, presta atenção, vestido de uma forma que é uma abominação, mais do que, aliás, o homossexualismo é uma dessas coisas que a Bíblia fala que Deus abomina, está no mesmo nível. Tá? Então, eu estou lá na igreja pregando e de uma forma que Deus abomina. Deus não gosta do jeito que eu estou vestido. Deus odeia isso. Estou louvando a Deus, estou orando, estou cantando um hino, mas vestido com essa roupa. Deus abominando o que eu estou fazendo. É interessante você notar isso. Então é importante que eu vá num caminho seguro. Que caminho seguro é este? Muito simples. Eu, como homem, eu vou estar vestindo uma roupa tipicamente masculina. Eu creio que eu já mencionei isso, né? Tipicamente masculina. Um exemplo, se eu usar uma saia, vão rir, né? É uma coisa estranha um homem usando uma saia, né? Fica claro, muito claro. Por quê? Porque eu devo, como homem de Deus, usar uma roupa tipicamente masculina. E uma mulher? Qual que é a roupa tipicamente feminina? Obviamente que é uma saia. Essa é a roupa tipicamente feminina, porque se eu colocar a saia, vai se saber, epa, esse pastor está usando roupa de mulher. Pois bem, a roupa de mulher é a saia. Por isso,
a Igreja de Deus no Brasil, ela ensina que a mulher deve usar saia, porque é uma roupa tipicamente feminina. E sabemos então que não corremos o risco de estar desagradando a Deus. Tá? Além disto, além desse negócio de saia e de calça, as pessoas dizem, mas lá na Índia, lá, sei lá, na Irlanda, homem usa saia. Muito bem. O que eu tenho para dizer para você é que é uma roupa tipicamente masculina. É muito importante que você entenda que na nossa cultura, já que você está falando de cultura, de atualidade em nossos tempos, a roupa tipicamente masculina no Brasil, você já sabe qual é. E a roupa tipicamente feminina no Brasil é a saia. Então, não se tem como sair muito disso. Você está na Irlanda, use uma roupa tipicamente masculina. Você está na Índia, use uma roupa tipicamente masculina. Você está, quem sabe, na Arábia, use uma roupa tipicamente masculina. Você é uma mulher, use-a sendo tipicamente feminina. Isso que é importante. Então, no Brasil, a mulher necessariamente vai ter que usar uma saia. Agora, dentro ainda desse raciocínio de usos e costumes, né, voltando a ler este versículo muito importante, basilar, fundamental para a compreensão da vontade de Deus em relação à forma como eu me visto, como você se veste, não haverá trajo de homem na mulher. Não haverá. Essa é. Não haverá. É uma afirmação autoritária. Deus usa a sua autoridade para dizer, não haverá trajo de homem na mulher. E não vestirá o homem veste de mulher. Porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. E é interessante. Aqui que está se falando, não é que a roupa é abominação. Qualquer que faz isto, quer dizer, qualquer pessoa que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Então, é algo pessoal, é para a pessoa, não é a roupa. O problema não é o tecido, mas sim a pessoa. Isso é muito sério. Se eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero viver conforme a vontade de Deus, então eu devo levar esse versículo aqui muito, muito, muito a sério, muito mesmo. Também 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo 2, 9 e 10, nós lemos o seguinte, falando de mulheres cristãs, e vou aplicar isso também para homens, né? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Tá? E aí vai falando, não com tranças, ou ouro, pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Não vou estar entrando nessa parte hoje de vestidos preciosos, de ouro, pérolas e etc. e tal. Eu quero falar um pouquinho sobre uma outra característica que a roupa tipicamente masculina ou feminina deve ter. Modéstia e pudor. Pudor. Então a roupa, ela deve ter a característica clara de nos vestir de tal modo, como se a gente tivesse vergonha do quê? De mostrar certas partes do nosso corpo. Essa é a verdade. Então a roupa, ela não é para ressaltar certas qualidades físicas. Em outras palavras, ser sexy. A roupa, ela está aí para nos cobrir. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. E é interessante você ver o que acontece no Jardim do Éden. Adão e Eva tinham descoberto, por causa do pecado, que estavam nus. E ao verem que estavam nus,
costuraram uma roupa feita de folhas, que não deveria ser exatamente uma roupa durável, boa, que cobrisse muito bem a nudez deles. Mas a gente vê em Gênesis que o Senhor pegou, Gênesis 3, o Senhor pegou e fez de peles de animais uma cobertura para eles, uma cobertura, obviamente, apropriada aos olhos de Deus. A roupa é importante para Deus. A gente vê aqui, por exemplo, Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, a atitude de Deus diante da nudez foi vestir esse casal. Eles estavam nus, agora tinham entendimento do pecado, tinham malícia, por assim dizer, por isso tinham também talvez essa vergonha, e o Senhor os cobriu, obviamente, apropriadamente. E a gente vê no Velho Testamento alguns exemplos, no Novo Testamento com modéstia, com pudor, no Velho Testamento vestir do jeito errado é abominação para Deus. A gente vê também outros ensinamentos e, novamente, vinculando santidade. Preste atenção no que eu quero dizer. Santidade à forma como nós nos vestimos. Quando você vai um livro mais para frente, que é Êxodo, capítulo 28, versículos 1 a 3, eu vou estar lendo isso para você, a gente vê um outro exemplo, e aqui tem até uma afirmação bastante interessante. Em Êxodo 28, 1 a 3, diz assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Araão e seus filhos com ele no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então eles vão ser agora meus sacerdotes. A saber, Araão e seus filhos Nadab, Abiú, que morreram queimados por terem levado fogo estranho na presença do Senhor, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas, separadas, a Araão, teu irmão, para glória e ornamento. Pode ver que até pode ser como ornamento, pode ser bela a roupa, no caso aqui, do sacerdote. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Então, a veste adequada pode sim santificar uma pessoa. Eu sou rei e sacerdote, eu creio que isso eu não preciso ler Apocalipse para você, não preciso explicar essas coisas para você. Mas, se eu estou vestido apropriadamente, e a Bíblia fala que as coisas do Velho Testamento servem como aio, mestres, as coisas do Velho Testamento nos servem como sombra das coisas futuras, tá? Então, as nossas vestimentas dizem algo a nosso respeito. E, na verdade, quando nós olhamos na nossa sociedade hoje, nós vemos que existem tribos diferentes de pessoas e cada um se veste de uma forma. Você pode ver os roqueiros, você pode ver os skinheads, você pode ver os diferentes grupos de pessoas se vestem de forma característica. Por quê? Porque a roupa faz diferença. Não adianta dizer que roupa não faz diferença. Bem, então vá lá ser atendido por um gerente num banco e ele está ali de bermuda, está ali sem camisa, né, tomando uma água de coco, com um pezão, um chinelo em cima da mesa. E você não vai ver um banco sério que tenha um perfil de gerente desse. Ao contrário, eles vão estar bem vestidos, porque as vestimentas, elas fazem diferença. Se fazem. É muito fácil ver isso, né? E se você observar, não preciso assim, detalhar muita coisa a respeito. E neste caso que eu acabei de ler para vocês, em Êxodo 28, fala aqui: façam vestes a Arão para santificá-lo. Vestes na Bíblia
santificam as pessoas. As vestes santificam as pessoas, né? Como eu disse, Apocalipse 1:6, eu não falei aonde, mas que Deus nos fez reis e sacerdotes. Uma coisa também interessante a respeito de vestes, que talvez você goste, é que Pedro, né, ele estava pescando, Jesus tinha sido assassinado na cruz do Calvário, ele morreu na cruz por mim e por você, e os discípulos voltaram aos seus ofícios antigos, não sabiam o que fazer, estavam perdidos, tinham perdido o rumo da vida deles. E aqui em São João 21, versículo 7, quando Jesus pergunta, vocês têm uma coisa para comer? Aí os discípulos dizem, não, respondem, né? Aí Jesus fala, lance a rede à direita do barco. E eles lançam. E quando isso acontece, aquelas redes se enchem com aquela multidão de peixes, nós lemos agora no versículo 7. Então aquele discípulo a quem o Senhor amava, que é João, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Interessante a gente ver aqui uma coisa. Quem pula na água, normalmente tira a roupa. Quando esse discípulo foi se encontrar com Jesus, este homem colocou roupa. São algumas coisas ou algo que eu gostaria de dizer. Agora, claro que existe ainda uma afirmação que muitas pessoas falam, mas, pastor Gerson, o Velho Testamento é a lei, ela é rígida, ela é impositiva. Estamos na graça. E realmente eu agradeço a Deus por estar na graça. Agora, a graça ela precisa ser compreendida. Se você for para Mateus capítulo 5 e você der uma olhadinha na Bíblia, você começar a ver a pregação do Senhor Jesus, né? Porque aí começa o Sermão do Monte, no capítulo 5. Quando você chega mais ou menos no versículo 25, deixa eu ver, 27 aqui. Olha só, vamos ver alguns exemplos. Olha. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultérios. Essa é a lei, né? Agora vem a graça, Jesus falando. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A lei dizia, você não pode ir para a cama. A graça, ela fala, você não pode nem cobiçar em teu coração. Minha pergunta é, qual é mais rígido? A lei, ela não falava nada contra você ficar pensando, ficar desejando. Mas a graça, ela fala contra. Se você for olhar, por exemplo, outros exemplos no versículo 33 de Mateus 5, outros sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Em outras palavras, você jurou, cumpra o seu juramento. Agora olha só a graça, Jesus falando. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua boca, porque não podes tornar, nem jurarás pela tua cabeça, perdão, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Olha, no Velho Testamento, você podia jurar. No Novo Testamento, você não pode jurar, não. Tua palavra é sim e não. Acabou. Não tem opção de mentir e daí na hora de falar a verdade, mesmo você jura. Não. Você só fala a verdade. A lei é mais branda do que a graça. Versículo 38 fala assim: ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente,
Eu, porém, vos digo que não resistis ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Qualquer que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Bom, e aí continua falando. É mais ou menos assim. Na lei, se alguém quebrasse teu dente, você tinha o direito de quebrar o dente. Se alguém furasse o teu olho, você tinha o direito de furar o olho do indivíduo. Na graça é muito mais difícil. Se alguém te dá um tapa no rosto, você deve dar a outra face. Outra, né? Deu aqui, pode bater aqui. A pessoa quer te tirar alguma coisa? Pega, entrega para ele. É diferente. É muito mais exigente. A graça é muito mais difícil. Por quê? Porque ela vê além da aparência, ela vê a intenção do coração. A graça, ela quer algo genuíno. Até hoje, nos dias de hoje, se procura ver como burlar a lei, como enganar, como, né? E quando eu falo lei, estou falando da lei dos homens agora. Né? A gente sabe, às vezes, que a pessoa ela é corrupta, ela não presta, mas porque o trâmite foi feito de uma forma errada, porque a palavra não sei o que foi dita de uma forma diferente do que deveria, tem uma brecha, e aí se utiliza dessa brecha da lei para o quê? Para ganhar dinheiro, para não cumprir uma pena, para escapar de punição. Você faz isso. Tem muita gente que olha a graça dessa forma, mas a graça ela não deve nem pode ser vista assim. Não, ao contrário. Deus vê o profundo do coração e Ele quer corrigir até aqui dentro. Até aqui dentro. Por isso que Ele nos corrige. Para quê? Para que venhamos ser participantes de sua santidade. Deus manda na minha maneira de me vestir. Deus manda na minha maneira até de pensar sobre a roupa. Porque Ele precisa mudar até aqui dentro do meu coração. Ele precisa não, eu preciso que Ele mude a minha forma de entender. Então, a graça é mais exigente do que a lei. Né? Voltando, então, o adultério era o problema, a cobiça na graça é o problema. Olho por olho era a situação, agora não resista ao mal. Mais para frente, aqui até fala, eu não mencionei, não li para você, ama o teu próximo, odeia o seu inimigo. Essa era a lei. Qual que é a graça? A graça é amar os inimigos. Muito mais exigente. Então, o raciocínio de que estou na graça, posso fazer o que eu quero, não é exatamente um raciocínio que compreende o que é a graça. Por isso, nós, e agora fazendo o fechamento desse pensamento como um todo, nós da Igreja de Deus no Brasil, nós cremos, eu creio também, nós cremos que o homem deve vestir roupas tipicamente masculinas. É uma ordem do Senhor. Não haverá trajo. Tá? E a mulher deve vestir roupas tipicamente femininas. Roupa tipicamente feminina é saia. E além disto, deve ser com pudor, deve ser com modéstia. Quer dizer, não deve chamar a atenção para o seu corpo. Pode ser uma roupa linda, mas tem que ser uma roupa que não chame atenção para o seu corpo. Afinal de contas, é com pudor, né? Então, esta é a forma, creio eu, correta de se interpretar a palavra de Deus, e no momento em que você começar a viver isso, vai se tornar um uso, vai se tornar um costume. E no momento em que você aceitar esta correção de Deus, você pode se tornar participante da santidade de Deus. Quero agradecer pela sua paciência em assistir esse vídeo até o final. Deus te abençoe e logo, logo vem mais um vídeo a respeito de usos e costumes.